Bárbara descobriu que tinha um câncer. A mamografia parecia boa para 2 médicos, mas um sistema de inteligência artificial chamado Mia percebeu algo errado. Uma mancha de 6 milímetros com um tom levemente cinza. Era um câncer em estágio 2. Se ele não tivesse sido identificado e removido naquele momento, esse câncer não teria sido captado até que Bárbara fosse para o seu próximo exame de rotina, ou claro, até que a presença desse câncer fosse percebida de outra forma. Essa é só uma amostra de como as inteligências artificiais, a gente está falando muito delas ultimamente, né? De como elas estão aprimorando os diagnósticos médicos. Quer alguns exemplos? Existem vários. O governo britânico diz que a análise de tomografias cerebrais pelo e-stroke, sistema desenvolvido pela Brainomix, uma startup da Universidade de Oxford, reduziu em mais de 1 hora o tempo entre a internação hospitalar e o tratamento por pessoas com acidente vascular cerebral. Outros dados que ainda não foram publicados mostram que a velocidade do sistema triplicou o número de pacientes que alcançaram uma independência funcional após um AVC, de 16% para 48%. O Hospital Capio Sangoran, em Estocolmo, na Suécia, emprega um sistema de inteligência artificial da empresa sul-coreana Lunit como uma espécie de segundo par de olhos no seu departamento de radiografia, em vez de as mamografias serem examinadas independentemente por 2 radiologistas. Na Dinamarca, o Transpara, produto fornecido pela holandesa ScreenPoint Medical, é utilizado como primeiro leitor de mamografias em casos de baixo risco. Conseguir fazer mais diagnósticos com menos médicos vai ser útil em todos os lugares, mas promete ser ainda mais fundamental nos países pobres. A japonesa Fujifilm criou uma máquina de raio-x à bateria que, combinada com algoritmos de inteligência artificial da Cure AI, uma empresa indiana, está sendo utilizada para diagnosticar tuberculose na zona rural da Nigéria. O aparelho de 3,5 kg também consegue avaliar uma série de outras doenças, como pneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica e insuficiência cardíaca. De forma ainda mais ambiciosa, Darlington Akogo, médico do Mino Health Labs em Gana, um país africano, está construindo um modelo de radiologia treinado em imagens de toda a África. Nos Estados Unidos são feitas cerca de 80 milhões de tomografias computadorizadas por ano, geralmente para investigar um determinado problema em alguma parte específica do corpo, mas elas quase sempre contêm informações sobre outras partes. Os médicos não têm interesse em ficar repassando imagens tiradas para procurar algo na remota eventualidade de identificarem alguma outra coisa, claro. Já as máquinas não ligam de fazer várias tarefas ao mesmo tempo e podem se tornar especialistas na identificação de muitos tipos de doenças. A empresa americana Butterfly produz um aparelho de ultrassom portátil que, graças à IA integrada, pode ser usado para avaliar gestações de alto risco e calcular a data de nascimento, peso fetal e quantidade de líquido amniótico. A Fundação Bill e Melinda Gates vê esses scanners da Butterfly como uma forma de reduzir a mortalidade materna persistentemente elevada na África subsaariana, por exemplo. Uma das vantagens dos sistemas de inteligência artificial é que eles podem ser treinados com muito mais dados do que um estudante de medicina conseguiria assimilar. A Microsoft está colaborando com a Paige, que é uma empresa que desenvolve IA para patologistas, na construção de uma ferramenta de inteligência artificial para diagnosticar câncer, que vai ser alimentada com bilhões de imagens. Um patologista precisaria olhar um slide por segundo durante mais de 100 vidas para acumular a mesma experiência. Pesquisadores do Moorfield Eye Hospital em Londres vêm aplicando inteligência artificial à oftalmologia desde 2016. Em setembro do ano passado, eles publicaram um modelo de base para imagens de retina produzidas com o Google DeepMind. Esse modelo é o RedFound, que foi treinado com mais de 1 milhão de imagens antes de ver imagens rotuladas com problemas, como retinopatia diabética e glaucoma, e consegue igualar o desempenho de especialistas na tomada de decisões sobre o encaminhamento de pacientes para uma série de doenças oculares. Ao detectar pequenas alterações nos vasos sanguíneos do olho, a máquina também parece prever problemas de saúde como a doença de Parkinson e acidentes vasculares cerebrais. Segundo o médico Pierce Keane, essa tecnologia deve estar amplamente disponível em código aberto dentro de 2 ou 3 anos. O Google está investindo pesado na área da saúde. E entre os empreendimentos da empresa está o MedPalm 2, que é um grande modelo de linguagem específico de saúde. Ele está sendo desenvolvido para responder a perguntas sobre cuidados de saúde e também resumir informações durante transferências de pacientes ou mudanças de turno de equipes médicas. Olha, mas não é só o Google. Outras Big Techs também não param de fazer pesquisas na área de saúde. A Amazon está investindo no Anthropic,
que fornece um assistente de inteligência artificial chamado Claude, para tentar reforçar que também pode oferecer cuidados de saúde. E quem está interessado nisso? Claro, os chineses. Em 2022, um relatório da consultoria McKinsey argumentou que o uso de inteligência artificial para prever resultados de diagnóstico e embasar decisões clínicas poderia gerar cerca de 5 bilhões de dólares em valor econômico na China. A Microsoft também não tem ficado para trás e tem mostrado interesse nessa área, mas muito mais por meio de aquisições. Em 2021, ela pagou quase 20 bilhões de dólares pela Nuance, uma empresa que tem sede em Massachusetts e fabrica uma inteligência artificial que ajuda os médicos em tarefas administrativas, como anotações clínicas ou registros de saúde eletrônicos. A transcrição de voz por IA, oferecida pela Nuance e outras empresas como a HealthScribe da Amazon, é um outro grande negócio. O médico Harpreet Sood, que foi diretor de informações clínicas do Sistema Público de Saúde britânico, afirmou à revista The Economist que essa tecnologia o ajuda a economizar cerca de 4 a 6 minutos por paciente. Isso é bastante coisa. No total, esses números significam uma redução de 2 a 3 horas por dia. Os pacientes dele já notaram que agora ele olha mais para eles e menos para a tela, o que, vamos combinar, é bom para todo mundo. Outra visão do futuro liderada pela inteligência artificial envolve manter as pessoas fora dos hospitais, fazendo na verdade o inverso, levar os hospitais até as pessoas. Mas como assim? Vamos seguir tomando o Reino Unido como exemplo. O país tem um número relativamente baixo de leitos hospitalares e tem adotado cada vez mais as chamadas enfermarias virtuais, que permitem que os pacientes sejam transferidos do hospital para se recuperarem em casa com a ajuda de dispositivos de monitoramento, como um tablet ou um medidor de pressão arterial. Em 2023, o Reino Unido atingiu 10 mil leitos em enfermarias virtuais. Até o momento, esses sistemas não apresentam tantos benefícios quanto poderiam. E um estudo recente concluiu que eles são mais caros do que o tratamento hospitalar. Mas as inteligências artificiais podem ajudar. A Docla, uma das várias empresas britânicas de tecnologia de enfermarias virtuais, afirma que está trabalhando para integrar os grandes modelos de linguagem ao seu fluxo de trabalho clínico. A ideia é reunir dados de dispositivos vestíveis, registros de pacientes e transcrições de chamadas em um sistema que forneça uma espécie de copiloto, que possa manter o prestador de cuidados de saúde informado sobre o que está acontecendo com os pacientes. Essas capacidades vão ajudar não apenas nas enfermarias virtuais, mas em todo o sistema. A expectativa é que elas permitam que os médicos recebam informações vitais que talvez estejam ocultas à primeira vista. Ah, mas essas tecnologias só vão ser possíveis em países de primeiro mundo. Na realidade, não é bem assim. Os especialistas acreditam que países que ainda estão desenvolvendo seus sistemas de saúde, na verdade, podem ter mais chance de reimaginar o trabalho do que aqueles países onde as instituições e os pacientes já estão acostumados com o seu próprio jeito de fazer as coisas. O mesmo médico que eu citei mais cedo no vídeo, Harpreet Sood, afirma que os países com infraestrutura de saúde menos estabelecidas, mas com uma boa conectividade digital, podem liderar o caminho da inteligência artificial na saúde. Mas não, ele não apontou o Brasil como um desses exemplos. O Sood citou nações como Índia, Quênia e Indonésia. Em 2016, o Google lançou o AlphaGo, um sistema de inteligência artificial que, depois de aprender as regras essenciais do Go, passou a vencer os jogadores humanos mais bem avaliados do game, e às vezes usando táticas que ninguém jamais havia conseguido. Tá, e o que isso tem a ver com a indústria de medicamentos? O sucesso do AlphaGo encorajou a empresa a construir um sistema que elaboraria um conjunto de regras muito mais complexo. São regras através das quais a sequência de aminoácidos que define uma proteína específica leva a uma forma em que a sequência se dobra quando a proteína é realmente produzida. O programa AlphaFold do Google DeepMind encontrou essas regras e conseguiu aplicá-las com sucesso surpreendente. Tá, eu sei, é difícil de entender, né? Mas em resumo, dá pra dizer que essa foi uma descoberta absolutamente notável e útil. Notável porque muitos humanos inteligentíssimos já vinham se esforçando há décadas para criar modelos computacionais dos processos que transformam cadeias de aminoácidos em proteínas. E útil porque o formato de uma proteína é de imensa importância prática. É ele que determina o que a proteína faz e o que outras moléculas podem fazer com ela. Todos os processos básicos da vida dependem do que as proteínas específicas fazem. E encontrar moléculas que façam coisas desejáveis das proteínas, por vezes bloqueando a sua ação ou por vezes encorajando-a, é o objetivo de quem? Da grande maioria dos programas mundiais de desenvolvimento de medicamentos. Bingo!
É claro que as previsões do AlphaFold não são todas perfeitas e ainda precisam ser aprimoradas. Segundo Chris Gibson, que é chefe da Recursion Pharmaceuticals, uma startup de descoberta de medicamentos com uso intensivo de inteligência artificial com sede em Utah, sua empresa trata os resultados do AlphaFold como hipóteses a serem testadas e validadas experimentalmente. Nem todos eles dão certo, mas o pesquisador avalia que esse modelo está melhorando rapidamente. Uma empresa alemã chamada Ada Health já oferece um chatbot de verificação de sintomas baseado em um banco de dados cuidadosamente estruturado, com milhares de dados médicos que foram selecionados por médicos. É um sistema que usa as respostas do paciente para gerar e trabalhar uma sequência de perguntas e, em seguida, fornece uma lista de possíveis diagnósticos, com a probabilidade de cada um deles. Lançado em 2016, já tem 13 milhões de usuários, cerca de um terço deles na Índia, na Ásia e na África. Durante a pandemia, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Google e a Amazon Web Services se uniram para criar a Florence, que é um sistema para combater desinformação sobre a Covid. Mas desde então, a base de conhecimento da Florence se expandiu para incluir também tabagismo, saúde mental e alimentação. Beleza, mas e o ChatGPT? Eu sei que você também usa ele de vez em quando para tirar suas dúvidas. Em 2023, pesquisadores avaliaram que o desempenho do ChatGPT no exame de licenciamento médico dos Estados Unidos era equivalente ao de um estudante do terceiro ano de medicina. Um software, se sair tão bem assim, teria sido mais ou menos impossível coisa de 5 anos atrás. Num estudo recente, uma versão do ChatGPT baseado no GPT-4, que é o maior modelo da OpenAI aberto a acesso público, superou as respostas dadas por candidatos humanos em uma prova do Conselho de Neurologia. É claro que esse tipo de modelo do ChatGPT, chamada de Long Language Model, ou grande modelo de linguagem, nem sempre vai ser confiável e ainda vai passar por uma série de discussões, especialmente sobre regulação nos próximos anos. Uma das abordagens possíveis é utilizar esses sistemas de LLM, Long Language Model, que recorrem a fontes médicas verificadas, como conselheiros especificamente para profissionais de saúde e não para o público em geral. Mas a verdade é que esses sistemas vieram sim para revolucionar a saúde. Na Nigéria, por exemplo, a empresa de assistência médica M-Doc criou um serviço para celulares alimentado pelo ChatGPT para oferecer aconselhamento em saúde a pessoas que vivem com doenças crônicas, como diabetes ou pressão alta. O Google também desenvolveu um grande modelo de linguagem que foi aprimorado com dados médicos para fornecer suporte no diagnóstico de casos mais difíceis. E a Hippocratic AI, uma startup do Vale do Silício, está se dedicando à construção de novos modelos específicos para a área de saúde. Essa empresa diz que já supera o GPT-4 em todos os exames médicos e em testes de certificação, e recentemente arrecadou mais de 50 milhões de dólares. Caroline Govatson, que é pesquisadora da Universidade Wits, na África do Sul, vem fazendo testes com um chatbot para melhorar a precisão das avaliações de risco de HIV. Por lá, ela descobriu que os pacientes parecem achar mais fácil revelar o seu histórico sexual a uma inteligência artificial do que a um enfermeiro humano. E as interfaces cada vez mais realistas dessas inteligências podem ajudar. Um outro pesquisador, Alain Labrique, que é diretor de saúde digital e inovação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, acredita que as próximas versões da Florence, que é a inteligência artificial da OMS, criada em parceria com o Google, podem ter, abre aspas, a oportunidade de criar uma interface realista onde você poderia reduzir ainda mais a barreira para as pessoas que procuram informações, sejam adolescentes em busca de orientação sobre sexo seguro ou planejamento familiar, ou ainda pessoas querendo saber mais sobre doenças respiratórias. Bom, dito isso, também é preciso destacar que o Dr. Labrique e outros estão preocupados com os abusos da tecnologia. Ele diz que a ideia do que uma inteligência artificial sofisticada poderia fazer para espalhar desinformação sobre saúde pública não o deixa dormir à noite. Além das preocupações com a qualidade da informação que sai, existe também, claro, aquela preocupação sobre o que pode acontecer com a informação que entra, ou seja, aquela que a gente repassa para essas IAs. Tanto em termos de garantir que os dados de treinamento sejam devidamente anonimizados, ou seja, deixados em anônimo, quanto de assegurar que as conversas com o chatbot permaneçam confidenciais. A tecnologia vai seguir mudando muito a nossa relação com os sistemas de saúde. Essa revolução da inteligência artificial na área é o tema de uma série de reportagens da revista The Economist, que agora chega ao público brasileiro no site do Estadão. Quer conferir? É só acessar estadão.com.br.